Olá gente, graça e paz para vocês, sejam bem-vindos ao meu canal Teológica. E no vídeo de hoje nós vamos repercutir sobre a pregação polêmica do pastor da Batista Lagoinha Global, André Valadão, que está aí na mídia do Brasil e também na justiça. Bem gente, eu gosto muito de analisar teologicamente as pregações na língua portuguesa, inglesa, japonesa. E é interessante quando são pregações bem escritas, inspiradas pelo Espírito Santo, mas também tem aquelas toscas, sabe? Aquelas que você já ouviu algo assim centenas de vezes. Ah, eu não me preparei, o que eu vou falar aqui é o que me der na telha. Muitos acham que é assim que o Espírito Santo fala, estão dando descarga na cabeça dos ouvintes. Mas esses tipos eu também analiso, porque faz parte do nosso chamado, conforme está em Apocalipse 2:2, onde nós devemos colocar à prova examinando as pretensões de quem se diz mensageiro de Deus. Mas neste vídeo vamos analisar teologicamente a pregação de um pastor que sabe muito bem o que está fazendo, que é o pastor André Valadão, com o título Teoria da Conspiração, ministrada na Lagoinha Orlando Church, e está na playlist dos ao vivo. Eu assisti a pregação inteira, aliás, eu assisti as pregações de junho e já tinha um vídeo com análise para postar no canal, mas não deu tempo, e acabou que essa pregação foi a cereja do bolo que acabou explodindo aí na mídia, com consequência de pedido de processo e indenização milionária. Eu assisti duas pregações de Júlia, Teoria da Conspiração, de onde foi tirado o trecho que foi para a mídia, Querem a Sua Cabeça, que é o vídeo seguinte, porque eu não achei esse trecho que está repercutindo. Eu perdi meu precioso tempo procurando, reassistindo. E o que tá no YouTube agora foi editado, porque no final era de um jeito, mas agora o final é de outro, e aí a gente percebe que foi mexido mesmo. Mas por que foi cortado? Será que o pastor se acovardou? Gente, para o vídeo no YouTube continuar no ar, com certeza teve que ser editado devido à grande repercussão, senão até o canal poderia ser tirado do ar. Provavelmente é isso que vão tentar fazer com as redes sociais do pastor. Eu gostaria muito de assistir o contexto que aquela frase foi dita, não vai ser possível, então eu vou repercutir não só o trecho, mas também a repercussão de dois pastores teólogos que tiveram opiniões antagônicas um do outro. Os Dois Dedos e o pastor Rodrigo Mocelin, ambos reformados e não pentecostais e, por incrível que pareça, com uma opinião totalmente diferente um do outro. Primeiro, a gente que é cristão entende o contexto que o pastor André quis dizer naquela fala, mas também existem pessoas que não são cristãs e que o viram e que não entendem. E outras que querem ditar o que a igreja deve crer, querem cancelar a Bíblia ou atualizar, e pessoas que nunca foram na igreja e que querem ensinar o que a igreja deve acreditar. Primeiro, o pastor André, ele vem com uma fala que o avanço do pecado hoje foi por causa de uma porta de tolerância da igreja com o pecado, e hoje tem coisas que acontecem nas praças, escolas, com crianças e tudo mais, por consequência de tolerância de outras coisas não relacionadas aos coloridos. A porta foi aberta quando nós tratamos como normal aquilo que a Bíblia já condena. E depois ele entra com a parte de que Deus destruiu o mundo no dilúvio, colocou um arco-íris lá como símbolo que não iria mais destruir o mundo, mas que se não fosse por isso ele resetava de novo e que agora é com vocês, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Este pequeno trecho foi pego para dizer que o André fez uma insinuação. Outros acham que tem uma interpretação dúbia. Vou voltar aqui depois. Na análise dos Dois Dedos, ele diz que o André é doido, que quem aplaude é mais doido e fez o doido dançar mais forte. E que o discurso dele é maligno. Você acha que o André Valadão é uma pessoa que tem que passar a mão na cabeça porque é corajoso, porque fala contra o movimento LGBT? Ah, André Valadão é muito corajoso, aí você me poupe, certo? Você tá fazendo coro ao diabo. André Valadão faz coro ao diabo. E que vai respingar nos outros pastores e que ele concordava com a essência bíblica, mas não com o modo. Com um discurso que parece que o pecado do colorido tem que ter mais tato, mais delicadeza para abordar. Mas aí entra uma outra questão. Quem tem compulsão por roubar deveria também ter o mesmo modo de tratamento, já que a pessoa já nasceu com essa pré-condição psicológica de roubar? Ele fica indignado mais uma vez por ser uma pregação de cunho político e ideológico e finaliza dizendo que não é um vídeo teológico. E claro que não é, né? Porque um vídeo de análise teológica deve ser levar em conta o contexto. Aquilo foi apenas um react. Gente, na teologia uma das primeiras coisas que a gente aprende é estude o contexto. Não pegue um versículo ou um trecho isolado. A interpretação deve ser algo que deve ser levado em conta o contexto. Já o pastor Rodrigo Mocelin, que bebe das mesmas águas dos reformados, assinou embaixo na pregação do André, colocando a forma como a mídia manipula, citando alguns exemplos como o famoso "fique em casa, se puder". Eles passaram meses dando ordens pra nós.
Ordens. Enquanto eles iam trabalhar, eles ordenavam pra nós: fiquem em casa. Lembra do jornalista Global, com o dedo em riste? Eles dando ordem pra gente ficar em casa enquanto eles iam lá fazer um Cooperzinho? Essa é a galera. E aí, obviamente, deu tudo errado. Desemprego, inflação. E o que eles fizeram? Se retrataram? Não, se reinventaram. Nós dissemos: fiquem em casa se puder. Não, vocês não disseram isso. A gente... Graças a Deus eu moro no Japão, aqui coladinho na China, e eu não vivi o lockdown que o resto do mundo viveu. E aqui a mídia e todo mundo podia falar abertamente sobre tudo na pandemia, né? Por incrível que pareça. Existiu sim um lugar no mundo que não participou desse devaneio e eu tô aqui para provar isso. Então, voltando, analisando aquele trecho, primeiro, quem disse que Deus não vai destruir o mundo de novo? Em Gênesis 9 diz assim: estabeleço uma aliança com vocês, tudo que existe nunca mais será destruído pelas águas de um dilúvio. Não haverá mais outro dilúvio para devastar a terra. Em 2 Pedro 3,7 diz assim: mas os céus e a terra de agora, pela mesma palavra, estão sendo preparados para o fogo, sendo reservado para o dia do juízo e para a total destruição dos ímpios. Então Deus não está colocando a responsabilidade de um reset nas mãos da igreja. O grande reset vem aí, mas nas mãos do anticristo. A gente entende que o pastor quis dizer que já que os últimos dias seriam como os tempos de Noé e que Deus não vai destruir novamente a terra com o dilúvio, a corrupção que o mundo vive hoje deve ser combatido pela igreja, servindo a Deus, você e sua família. Mas ele compactou muito resumidamente essas coisas e que só a igreja sabe o contexto. Mas uma vez que você deixa uma pregação aberta, o pregador tem que saber que ele não está ministrando só para a igreja local, mas também para a igreja global, para quem estiver assistindo. Por causa do arco-íris, Deus não vai destruir novamente o mundo? Vai sim, só que não com água, mas sim com fogo. Está claro isso na Bíblia. Quando eu era criança, até os ímpios sabiam disso. Mas ele está fazendo isso para ser preso? Sim. Está fazendo isso para sair na mídia? Está. Isso vai provocar uma perseguição aos pastores no Brasil? Vai. As pregações dele já foram elaboradas com antecedência e isso fica claro na programação da igreja. Com certeza ele mediu as consequências, se vai conseguir segurar o rojão, aí só o tempo vai nos dizer, né? Mas eu sei também que o que enfureceu a mídia e a agenda não foi a pregação em si, mas sim a arte no telão. Eu vi muitos vídeos de pastores e teólogos que vocês seguem e aplaudem diariamente, logo que a esquerda voltou ao poder, e que eles achavam que até seria bom uma perseguiçãozinha no Brasil, porque daí já separava os bodes das ovelhas. Apesar de eu achar que essa fala é teologicamente antibíblica. Então, já que vocês desejam, que comece então e que comece pelos pastores, né? Que comece de cima para baixo. Teve muitos pastores e pregadores que já desde a pandemia se calaram, não falavam do que estava acontecendo no mundo, parecia que era proibido falar de lockdown, vacina, sobre política, ideologia do gênero e tudo mais. Aí hoje eles estão vendo uma pseudo-perseguição se levantando, apesar que os cristãos sempre foram perseguidos, e alguns exigem uma igreja posicionada, um exército alinhado e pronto para a guerra. Mas eles não pregam sobre a realidade do tempo em que vivemos. Dizem que a igreja está dormindo, que a igreja é morta. Dá todos aqueles adjetivos lindos para a igreja, como prostituta, vale dos ossos secos, adúltera e por aí vai. Mas na verdade, eles não querem dar a cara a tapa. Fazem pregações neutras, mas querem uma igreja posicionada. Um pastor covarde nas suas pregações não pode exigir uma igreja corajosa. É como um pai que tem um filho que está chegando naquela idade e diz: filho, já está na hora de você saber como é que é ser homem. E dá as costas. Não quer falar sobre sexo com o filho, mas quer que o filho entenda sobre sexualidade. Ele vai aprender na rua, né? Assim são os pastores que não falam claramente sobre as agendas. Poderia começar pela Agenda 2030, onde o Brasil está com compromisso de realizar. Mas os membros de sua igreja nunca ouviram falar, nunca tiveram um estudo sobre isso. Aliás, eu vou lançar aqui no canal uma série de estudos sobre a Agenda 2030 e o desafio da igreja nesses 7 anos cruciais. É muita ingenuidade ou burrice de um pastor hoje achar que a sua igreja escuta só o que ele prega no domingo. Acorda, gente, a igreja está conectada, ela escuta de tudo. Você que lute, você que se atualiza, os tempos são outros, se liga. Eu já convivi numa igreja em que se aparecesse algum colorido, eles já eram automaticamente amigos dos filhos do pastor, colocados em cargos, no louvor, na dança, colocam até de líder de jovem, até de pastor de jovem. E depois não adianta reclamar que a igreja divide, a igreja não cresce, dando a desculpa
que nós queremos qualidade, não quantidade. A Bíblia nos ensina que Deus quer quantidade sim. Quem separa quem é bom e quem é ruim é Ele no final dos tempos, e a nossa função é pescar e ceifar. Depois não adianta ato profético, tocar berrante dentro da igreja, fazer votos malucos, se os princípios bíblicos não são pregados e não são estudados na igreja, com medo de polêmica, porque precisa ter jeitinho para falar para evitar perseguição. Nós estamos com uma igreja envelhecida, com jovens perdidos, com netos que nem foram consagrados a Deus quando nasceram, com gente que só permanece na igreja por causa de cargo ou da atenção do pastor. Tira isso, não fica nada. Depois, não é só dizer que são os fins dos tempos, que é assim mesmo. Se o mundo está assim é por culpa da igreja, porque colocam líderes que agem como ditadores e fazem a política dentro da igreja como uma ditadura, cheia de censura, não prega doutrina, usa a Bíblia, mas não vive a Bíblia. Mas lembre que Deus aponta falhas na igreja no Apocalipse, mas primeiro ele aponta as virtudes, como está escrito na igreja de Éfeso. Eu sei da tua obra, do teu trabalho e da tua perseverança, que não pode suportar os maus, que desconfia e coloca à prova a quem diz ser mensageiro de Deus e não é. Mas não deixe o seu primeiro amor. Se arrependa. Volta à prática das primeiras obras. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, eu darei de comer a árvore da vida.